Taekwondo. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as graduações do Taekwondo. Falando das graduações do Taekwondo, existem as faixas coloridas e a faixa preta. Só que vocês sabiam que dentro das coloridas existe uma graduação chamada GUB? Cada faixa ela representa um GUB. Então antigamente se usava as cores branca, branca ponta amarela, amarela, amarela ponta verde, verde, verde ponta azul, azul, azul ponta vermelha, vermelha, vermelha ponta preta e faixa preta. Só que na realidade nessas faixas existia uma numeração de GUB, que era a que realmente valia para dentro de registro e de graduação. Então aqui no Rio Grande do Sul nós adotamos uma faixa laranja, que era como uma forma de estímulo, porque a branca ponta amarela ela não estimulava muito o praticante. E eu acho essa ideia muito válida, porque na realidade não é a cor da faixa, e sim o GUB que interessa. Então quando houve a ordem lá da WT de trocar ordens de faixas, as cores, né, não o GUB, porque o GUB não se trocou, se usa hoje em dia outras cores. Então, essas cores são: a branca é 9º GUB, a marfim, 8º GUB, a amarela é 7º GUB, a dourada é 6º GUB, a verde, 5º, azul, 4º, laranja, 3º, roxa, 2º, vermelha, 1º GUB. Então é a ordem decrescente. Tá? Quando eu chego na faixa preta, eu pego o primeiro Dan. E aí, na graduação de Dan, eu vou subindo. Então, primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan, até chegar ao 10º Dan. Só que o interessante do Taekwondo é que dentro desses Dans também existe uma hierarquia bem grande. Então, por exemplo, do primeiro ao terceiro Dan, tu é um professor de Taekwondo, um instrutor, um professor. Quarto a sexto Dan, tu é mestre de Taekwondo. Do 7º Dan em diante, tu é um grão-mestre de Taekwondo, do 7º Dan ao 10º. São graduações hierárquicas. Por exemplo, uma pessoa para ela ser responsável por todos os seus alunos e graduar até o primeiro GUB, até a faixa vermelha, ela tem que ser no mínimo 4º Dan. Professor, primeiro, segundo e terceiro Dan, ele não faz o exame dos seus alunos sem um responsável técnico 4º Dan para cima. Então isso aí é bem interessante saber, porque não é porque você chegou na faixa preta que tu já sabe tudo. Dentro da faixa preta ela exige que tu estude, que tu te dedique, continue produzindo melhorias para o Taekwondo, porque na tua localidade tu é responsável pelo aquele Taekwondo que tu está ensinando lá. Então é muito importante que o professor ele continue em crescimento. E isso a Federação Taekwondo ela estimula muito. Se eu posso falar pelo presidente, que é hoje em dia o meu responsável técnico, ele sempre estimula os seus discípulos a prosseguir, a se graduar e poder ter maior independência dentro da sua própria equipe. Então isso é muito importante. Então aquele praticante que quer chegar um dia a ser faixa preta de Taekwondo, não é tão demorado, de 3 a 4 anos aí você consegue chegar na faixa preta. Mas não é simplesmente sair a faixa preta e dando aula e distribuindo graduação. Não. Existe também tempo mínimos na faixa, que isso sim é de acordo com cada grupo de Taekwondo, com cada escola e cada mestre responsável e seus instrutores. Eles vão determinar o tempo que tu vai ter que ficar em cada graduação para avançar para a próxima. Lembrando, tu vai sempre começar na faixa branca, 9º GUB, e vai perdendo GUB até chegar na vermelha, 1º GUB. E aí nos Dans é a mesma coisa, só que no Dan tu fica 1 ano no primeiro Dan para trocar para segundo, 2 anos no segundo para trocar para o terceiro, 3 anos no terceiro para trocar para quarto, e assim sucessivamente. Mas o que é muito importante é que a partir do 4º Dan, tu é mestre de Taekwondo e tu fica responsável pela tua própria equipe. Tu vai graduar, tu vai registrar na federação e tu vai indicar para os exames de faixa preta na federação os teus alunos que vão chegar à graduação de faixa preta. Então essa é uma curiosidade muito importante, porque quem está começando dentro da arte marcial não sabe
que a cor nada mais é que um estímulo. Tu tá lá treinando, tu tá, ó, eu quero avançar para ali, então é uma forma de estimular que tu treine mais e busque aquela cor, mas ela nada mais é que faz parte do uniforme. O que interessa no documento não é a cor da tua faixa, e sim o número do GUB ou o número do teu Dan. Outra curiosidade que se pratica dentro dos DANs é que o professor ele tem a opção de usar uma faixa sem nenhum risquinho de Dan e uma faixa onde contém os seus riscos dos DANs. Ele pode acrescentar uma listinha cada Dan que ele atingiu. No caso, eu sou quarto Dan, então eu tenho uma faixa que eu uso para eventos de taekwondo, onde eu carrego o número dos risquinhos, ó, equivalente ao número de Dan que eu estou. Vai ter mestre sexto Dan, vai ter 6 risquinhos, sétimo, segundo Dan vai ter só 2 e assim vai indo, certo? Eu procuro sempre treinar com uma faixa mais lisa, porque eu também, como eu sou praticante de outras artes marciais, para não ficar carregando mais de uma faixa, muitas vezes eu treino a mesma luta ou dou aula de lutas diferentes, quer dizer, eu dou aula de lutas diferentes, às vezes no mesmo dia. Então, para não ficar levando 2, 3 faixas, eu tenho uma faixa totalmente lisa, sem nenhuma escrita, sem nada. Então essa é que eu uso com maior frequência. Para vídeos, para treino isolado, quando eu vou só para uma arte marcial, aí sim eu uso uma faixa mais de acordo com a arte marcial. Mas isso eu acho que é uma curiosidade bem importante de a gente entender, que a faixa é mera ilustração. O que interessa é a gente estar registrado na federação, que a nossa equipe é uma equipe credenciada, e o que é a diferença entre GUB e Dan. Então nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, acompanhem outros vídeos, pesquisem aí quem está chegando agora no nosso canal, que a gente já tem aí mais de 90 vídeos já postos e falando sobre Karatê e Taekwondo. Meu muito obrigado, Taekwondo.